está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O que nós aprendemos aqui? O salmista defendendo a sua fé, testemunhando da sua fé e falando sobre a veracidade da palavra de Deus. Termina o verso 96, mas o teu mandamento é ilimitado. Quer dizer, Deus, além do que está escrito, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, olha, quando eu for pessoalmente, aí vou falar mais com vocês ainda, na Santa Ceia, no capítulo 11, a gente encontra isso. Nós começamos aí a falar sobre a nossa confissão de fé, sobre a nossa regra de fé e prática, e nós paramos falando isso no capítulo 11 da nossa regra de fé e prática, sobre a fé salvadora na semana passada, no domingo passado, enquanto esperamos a nossa revista, estamos relembrando a nossa confissão de fé. E nesse capítulo 11 da fé salvadora, nós falamos que cremos na fé salvadora como atividade do homem, mas potencialmente produzida por Deus no coração do pecador, pelas quais os eleitos são habilitados por obra do Espírito Santo e ordinariamente pela administração da palavra de Deus, a aceitar Jesus como seu Salvador. Então, veja bem, não é Deus que dá o primeiro, não é o homem que dá o primeiro passo para Deus, mas é Deus que dá o primeiro passo para o homem. Aí existe um conceito errado, que o homem dá o primeiro passo para Deus, e não é assim. É Deus que dá o primeiro passo para o homem. Ele fala com o homem, ilumina a mente, fala através da palavra, fala através do louvor, fala através do Espírito Santo. Quem dá o primeiro passo para o pecador é Deus. Aí o pecador tem a decisão dele, sim ou não. Porque muitas pessoas são tocadas por Deus, mas não aceitam a salvação. Mas Deus não sabia? Sabia, ué. Mas a salvação é para todos. Aceita quem quer, quem não quer, filho, vai fazer o quê? Não é verdade? A graça salvadora é estendida a todo ser humano, a todo. É todo. É como diz a profecia lá de Joel e que Pedro diz lá no capítulo 2 de Atos. Olha, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, está acima de tudo. E ele fala com as pessoas, mesmo com o ímpio, ele mostra o caminho da salvação. Só que a pessoa não quer fazer o quê? O Espírito está à porta, ele bate. Ele não vai arrombar a porta não, ele pede licença. Se deixar entrar, ele entra. Se não deixar entrar, problema de quem deixar entrar. Então a fé salvadora é que nos conduz à salvação. Agora a fé natural, todo mundo tem. E tem gente que tem uma fé natural tremenda. Ele crê que algo vai acontecer e acontece. Por quê? A pessoa tem esperança, tem convicção naquilo. Então a pessoa faz promessa, faz um monte de coisa, e as coisas, mas quem foi que fez? Irmãos, toma muito cuidado nessa questão, porque nós não podemos jogar tudo para o diabo não, porque o diabo não tem poder não. Deus é todo poderoso. Se Deus deixar ele faz alguma coisa. Se Deus não deixar, ele não faz nada não. Agora, muitas coisas acontecem para as pessoas que não são crentes, através da fé natural delas, para Deus ser glorificado. Agora, como diz a Bíblia Sagrada, essas pessoas não aceitam Deus, como cansei já de ver na minha vida. A pessoa vem, faz campanha, é curada, Deus abre a porta de emprego, a pessoa esquece de Deus, esquece da igreja, acabou tudo, acabou o problema. Tem um exemplo, vários exemplos. Vários exemplos. Deus é culpado? Não. Deus sabia de tudo. Só que veja bem, Deus não vai ficar cutucando a pessoa não. Vai para a igreja, não, assim não.
Deus dá corda. É que nem um pescador, né? Pega a isca, você pega aí. A hora que Deus puxar é outra coisa. Agora nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa dá muito tributo e título a Satanás. Isso é do capeta. E o capeta age na medida que Deus permite. Se não, meu irmão, se o capetão pudesse fazer tudo que as pessoas acham que ele faz, meu irmão, o capeta acabava com esse mundo aqui em 2 tempos. Lembra quando Deus permitiu o capeta tocar em Jó? O que ele fez com o coitado do Jó? Já pensou se Deus permitisse o capeta fazer com as pessoas como fez com Jó? Misericórdia, irmãos, toma muito cuidado com essas coisas. Então a fé salvadora é o primeiro passo de Deus que é dado ao homem, e nos dá essa fé, como diz Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que dá para você ser salvo. Olha que Deus de amor, aí é que entra a questão do amor de Deus. Um pecador que não merece ser salvo, Deus toca agora no coração dele, mostra para ele a salvação, ele aceita Jesus, e agora está salvo. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus de amor, é o Deus da graça, é a época da graça, é a graça abundante. E as pessoas ainda, quando aceita Jesus, né, que tem o primeiro encontro realmente com Deus, se regozija, e aquele que aceita Jesus realmente, tem um encontro com Deus, nasce de novo, meu irmão, é completamente diferente a ação dele do que aquelas pessoas que só levantam a mão para Jesus. Bom, nós falamos já sobre o capítulo 11 da fé salvadora, demos uma introdução aí agora, para entrar no capítulo 12, que é sobre a igreja. Irmãos, às vezes nós temos um conceito errado do que é a igreja. O que é a igreja? A igreja são os cristãos, cada cristão individualmente, porque quando a gente olha essa questão de igreja, as denominações são placas para ajuntamento de pessoas. E infelizmente os ajuntamentos de placas, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, porque cada uma diz que é mais verdadeira que a outra. E a verdade só está na Bíblia Sagrada, essa que é a verdade. Então diz o nosso credo: cremos na igreja santa, invisível e universal, que é o corpo de Cristo, composto de todos os cristãos que experimentaram o novo nascimento, independente da etnia, cor ou condição socioeconômica, e que na terra se manifesta nas congregações locais, em quem Cristo conferiu o ministério ou os oráculos e as ordenanças de Deus para congregar e aperfeiçoar os santos ao longo dessa dispensação, que se encerrará com o arrebatamento dos salvos. Então a igreja, ela é composta de organizações, são placas, mas a igreja de Cristo é invisível. Só Cristo sabe quem é salvo. Pastor não sabe quem é salvo. Ele pode até fazer um pré-julgamento. E às vezes a gente faz um pré-julgamento errado. Faz um pré-julgamento errado. Conversando com o Valdomiro ontem, ele morreu de rir, né? Falou sobre a irmã vestido de crente, cabelo de crente, fala de crente, mas irmão, uma língua que eu vou te contar uma coisa, olha, só Deus, né? É complicado, né? Então, esse tipo de pessoas, às vezes engana, e nós somos enganados. Samuel, que é Samuel, foi enganado pela aparência dos filhos de Jessé, né? Quando você vê o bonitão lá, esse é o rei de Israel. Samuel não é esse não, ó. Você vê com os olhos, mas eu vejo o coração, eu vejo lá que está lá dentro do camarada. Então, a igreja verdadeira, ela é invisível, nós não sabemos. Nós sabemos que vai ter um grupo arrebatado. Essa é a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Agora, por que existem as placas? Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, sobre os ministérios. Chamou para pastores, doutores, evangelistas e todos. Para o quê? Aí ele vai dar redundância do assunto. Para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Cada ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Agora, as igrejas é onde ela está juntando. Nessa dispensação, ela está juntando as pessoas. Agora, a liderança é que tem a responsabilidade de ensinar a verdade. Aí é uma outra questão.
A liderança da igreja tem a responsabilidade de ensinar a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela vai contra os princípios do líder. Aí que surge um outro problema sério. Que você ensinar a verdade, para muita gente, vai contra os princípios dela. Então ela deixa de ensinar a verdade para granjear alguma coisa em favor de seus próprios pensamentos. E nós não temos nada a ver com isso. O nosso dever é pregar a verdade, ensinar a verdade. Por isso nós temos a nossa confissão de fé. Nós cremos nisso, que a igreja é invisível, mas existem as denominações, as congregações locais, para arregimentar um grupo para essa igreja de Cristo, para essa igreja invisível. Esse é o nosso dever como igreja. Então a igreja trabalha, evangeliza, solta folheto e prega na internet e fala um monte de coisa. Por que isso? Para ganhar almas, tentar ganhar almas para o reino de Deus. E quando a gente olha nessa confissão de fé aqui, você vai ver que o autor continua dizendo assim: Cristo é o cabeça, o único Senhor da igreja. Não existe, irmãos, cabeça na igreja. Existe títulos ou posições eclesiásticas, se você queira, conferida a homens para edificação do corpo de Cristo, para ensinar o verdadeiro caminho do corpo de Cristo. Só que o cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Ele é o cabeça. Quem manda no corpo é a cabeça. Não é o corpo que manda na cabeça. É a cabeça que manda no corpo. Porque quando você chega a uma certa idade, eu mesmo falo por mim. Quando o meu cérebro pensava alguma coisa, o meu corpo respondia. Hoje a cabeça pensa, mas até o corpo reagir, meu irmão, às vezes, né? Você quando é jovem, não, irmão. A bola vem vindo, você já sabe o que você vai fazer com ela. Agora a bola vem, até você levantar a perna, já é um problema sério. Então é complicado. O corpo não manda na cabeça, quem manda no corpo é a cabeça. Hoje, ao invés disso, muitas denominações estão querendo mandar em Cristo. Então se cria um monte de coisas e nós não temos nada a ver com isso. Vamos ensinar a verdade. A igreja para pregar a verdade, para ganhar almas para o reino de Deus, cujo cabeça é Cristo. É Ele que sabe quem é salvo. Não sou eu que vou julgar quem é salvo. É Ele que diz quem é salvo. Bom, Ele é o Rei absoluto, não havendo outro. Agora aqui complicou, hein? Ele é o Rei absoluto. Rei fala de reino, domínio, poder, autoridade. Agora tem homens dando cobertura aí, né? Tem homens com autoridade para dar cobertura espiritual, não sei mais o que. Irmãos, a tua cobertura quem dá é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que te dá. Não entra nessa não, que isso é furada. Isso é furada. Você vai sofrer as consequências. Deus permita que você não caia nesse erro não. Quem te dá cobertura espiritual é Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Cuidado com isso. Olha aqui a nossa confissão de fé. Cristo é o único cabeça, o único Senhor desta igreja. Ele é o Rei absoluto, não havendo outro. Absoluto, quer dizer, não existe nada além de Cristo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja. Hoje existem tantas coisas aí, né? Apóstolo, unção profética, vem receber não sei o que, agora útero profético e tantas coisas mais que existem que você fala assim, meu Deus, cadê Jesus? Se ele disse para os discípulos assim, tão fácil, né? Atos 1:8, tão simplesinho. Tão simples, está lá resolvido lá. E semeis testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins do mundo. E aquela palavra substituto ali, é realmente substituir Jesus em todas as suas condições que ele sofreu neste mundo como homem, Jesus homem. Vamos substituí-los ali. Nós vamos substituir o Senhor Jesus Cristo. Aquela palavra testemunho está ligada a isso. Então nós vamos pregar, nós vamos fazer, e nós não somos Jesus Cristo. Como alguns pegam esse texto assim, a Bíblia lá no livro do Salmo, e me sereis deuses. Não, nós não somos Deus não.
Deus é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos substituto para fazer a obra, como os discípulos foram. Nós temos agora como líder na igreja, como ministério dado pelo Senhor, dons são ferramentas de trabalho, não são artifícios de apreciação, como usa hoje, dons como artifício especial para exaltação. Deus dá uma boa voz, uma boa dicção, e a pessoa se vangloria, né? Se enfeita mais do que qualquer coisa. Não, irmãos, dons é ferramenta de trabalho, não são artifícios para glorificação própria, não. Você recebeu um dom de profecia, glória a Deus. Recebeu um dom de línguas, glória a Deus. Recebeu o dom de ministrar palavra para profecia, de revelação, de sabedoria, glória a Deus por isso. Agora não é para vangloriar. O que acontece? Começa a ouvir esses debates de rádio. Ali cada um quer saber mais que o outro. Irmãos, o que Deus te deu sabedoria é para você ensinar a sua comunidade. Não é para você ficar debatendo. Você vai num programa de rádio e você vai expor a verdade que Deus te deu através da definição do texto sagrado. Agora debater, porque um pensa assim, o outro pensa assim, o outro pensa assado, o outro fica no meio termo, o outro fica em cima do muro. Irmãos, nós não podemos agir dessa maneira, porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei absoluto, não existe outro. E diz aqui o nosso artigo: qualquer outra manifestação será atribuída ao anticristo, é o espírito da besta. Lembra que estamos meditando no Apocalipse 16, 17, 18, ali deixa bem claro as duas bestas, as bestas que vai surgir depois do arrebatamento e o espírito da besta que já existe no nosso meio, como diz o apóstolo João. Esse espírito, ele é enganador, ele é mentiroso, ele procura apresentar, como a besta vai procurar apresentar, dizer que é Jesus Cristo, fazer coisas, vai fazer sinais. Vai matar as duas testemunhas de Deus, vai ressuscitar a besta que morreu lá. E, irmãos, a coisa é séria. Então toma muito cuidado. Qualquer outra manifestação será atribuída ao anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, que o espírito dele já atua. Não é o anticristo. O anticristo só vai surgir depois do arrebatamento da igreja. Mas o espírito dele, o apóstolo João deixa bem claro isso na sua primeira carta, capítulo 2, 3 e 4. No capítulo 4 ele dá o checkmate: filhinhos, examinai se todo espírito provém de Deus. Só que compete primeiro a liderança, para depois passar para o auditório. Como é o nosso sistema presbiteriano: Deus, quem está ministrando, auditório, ministração em Deus. Deus fala, o profeta transmite, a igreja recebe e volta para Deus. É Deus que é para ser glorificado. Então toma muito cuidado, que o único cabeça da igreja é Cristo, é o Senhor, é Rei absoluto, não existe outro. Hoje existe tantos dominadores, em todas as áreas, dominadores, não é assim não. Mas diz aqui o autor da nossa confissão de fé: mas esta igreja não é inteiramente pura. Mesmo que ela ensine a verdade, mesmo que ela procura viver a verdade, mas ela não é puramente pura. Ainda existe no corpo do pecado e vai existir algumas coisas. Ela está sujeita ao erro, ao pecado e consequentemente até mesmo a apostasia. Porque uma coisa puxando a outra. Veja que foi colocado por ordem crescente aqui, ó. Está sujeito ao erro, o erro leva ao pecado, e o pecado, consequentemente, até a apostasia. A cadeia elementar de uma coisa não vai surgir, não é resultado de uma coisa, se não for a sequência de erro. Olha, deixa bem claro isso aqui, ó. Primeiro vem o erro, uma interpretação errada de um texto, depois essa interpretação desse texto gera o pecado, consequentemente vem a apostasia. Por que isso, irmãos? Porque é homem, e às vezes são pessoas que você por uma questão de ética não pode falar, são pessoas cultas, pessoas sábias,
Mas esse espírito do anticristo, esse espírito da besta, já está agindo. E se você não tomar cuidado, em oração, jejum, um exame adequado da palavra de Deus, uma boa exegese do texto, você é levado. O espírito do erro te leva a você a errar. E não é fácil não. Lembra daquele caso lá do rei lá de Israel e o rei de Judá lá se unir lá e foram conferenciar lá, e o rei pediu para Acabe lá assim, ó, você não tem nenhum profeta? Tem um aí, mas não profetiza nunca bem de mim não. E todo mundo profetizando uma coisa lá. Por que profetizar aquilo lá? Houve uma conferência no céu e o Espírito falou assim, ó, deixa que eu vou lá, vou colocar na boca dos profetas o espírito do erro. Deus permitiu. Quando o homem começa a se inchar, se exaltar, Deus permite que o espírito do erro atua nele. Você nunca viu uma pessoa de pé no chão, assim em pé, a não ser que surja um mal súbito, é diferente. Mas uma pessoa lúcida em pé, ela cai. Ela está segura nas suas pernas. A Bíblia é o nosso alicerce. Efésios capítulo 2, verso 20. Estamos edificados quer dizer firmado nos profetas e nos apóstolos e nos profetas. Então, se nós estivermos firmados, não vamos cair, mas começa a se inchar, se engrandecer. Aí o homem começa a crescer e Jesus Cristo, cada vez, diminuindo mais. Aí Jesus fala assim, tá bom. O espírito do erro começa a tomar conta do ser humano. Aí leva a apostasia, que é o espírito que vai atuar, está atuando na última era da igreja, conforme a escatologia bíblica, que é a igreja de Laodiceia, que é a que você vê hoje. É a igreja rica e abastada, nada tem falta, tem luzes, tem cores, tem banda, tem não sei o que, mas não tem o principal. Vocês não estão entendendo como a coisa é séria? Irmãos, a nossa confissão de fé é muito profunda para nós. Então, mas muito cuidado para a gente olhar com isso aqui e falar assim, ó, nós temos uma regra de fé e prática sadia realmente. Poucas palavras, mas com bastante conteúdo. Então essa apostasia, a razão da sua necessidade de perseverar nos ensinamentos sacrossantos do Senhor. Por que surge tudo isso? Porque não persevera nos ensinamentos sacrossantos do Senhor Jesus Cristo. Surge novidade. Irmãos, quem tem aqui mais de 30 anos de cristão, vai lembrar comigo aqui. Quantas coisas você já viu? Vamos começar novidades surgiram. As novidades que surgiram primeiro foi exatamente a novidade do dente de ouro, né? As pessoas corriam para vigílias e tinha pregador que pregava e a pessoa dizia que recebia dente de ouro. Depois surgiu do dente de ouro, surgiu também uma outra novidade. Os irmãos vão lembrando aí comigo aí. Essa aí, depois do dente de ouro, surgiu uma outra, rapaz. Aquela meu Deus, aquela de você ir no supermercado sem dinheiro e você pegar o carrinho, encher de compra e esperar você, né? Aí contavam os testemunhos mentirosos, aquela coisa toda, e as pessoas acreditavam nisso aí. E as pessoas eram engordadas por isso. Depois surgiu o paletó voador, né? O paletó. Aí surgiu o sopro, que isso aí veio lá do Canadá, dos Estados Unidos, e quem trouxe, que fazia muito isso aqui, era uma pessoa que já morreu, que se converteu na Renovada de São João Clímaco, que depois foi para um outro ministério, que depois foi para Ilhas Caimãs, que depois voltou e trouxe esse negócio aí, e aí soprava e as pessoas eram arrebatadas. Olha só. Bom, aí surgiu a gargalhada, aí surgiu a dança, né? Pessoa cheia do Espírito Santo saia dançando, né? Então, irmãos, não falta novidade no mercado da fé. Não falta novidade no mercado da fé. Então toma muito cuidado, porque essas novidades surgem por quê? Falta exatamente isso aqui, ó,
perseverar no ensinamento sacrosanto do Senhor Jesus Cristo. Pé no chão, cabeça na Bíblia. Irmãos, se você tirar o pé do chão, coloca o joelho. Tirou o pé do chão, coloca o joelho, irmão. Você não vai cair. Agora, se você tirar o pé do chão e não colocar o joelho, olha, o tombo vai ser feio. Porque esse espírito não deixa ninguém em paz, não. Ele vai te acusar dia e noite. É que diz Apocalipse capítulo 12. Acusa os irmãos dia e noite. E se ele tiver oportunidade, como diz Pedro, ele anda rugindo. Se pegar, leva direito. Mas vamos caminhando aí. Capítulo 13. Amém, irmãos? Capítulo 13. Da missão da igreja. Agora, a responsabilidade da igreja, desse corpo de Cristo. Aqui, meu irmão, aqui vou te contar uma coisa, hein? Nós temos que aprender muito, hein? Cremos que a igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, divinamente designada para o cumprimento da grande comissão. Cada crente nascido do Espírito é uma parte integral da comunidade dos santos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, a igreja é a habitação de Deus através do Espírito Santo. Mas quando você pega João 14, 23, Jesus diz assim, ó: aquele que me ama, o Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Olha só, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade. Isso chama-se tabernaculando, Deus andando através do corpo humano. Você já pensou que privilégio ter o cristão? Deus habitar dentro dele. E aonde ele vai, Deus vai com ele. Que privilégio. Você fala assim, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Então, a igreja é esse corpo de Cristo. Cada crente nascido do Espírito Santo é uma parte integral dessa comunidade dos santos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Será que todo mundo que levanta a mão para Jesus, todo mundo que diz que é cristão, todo mundo, o nome dele está escrito no livro da vida? Não está, irmão. Não está. Só quem sabe é Jesus. Só quem sabe é Jesus. O pastor tem que trabalhar para Deus levar todo mundo, para todo mundo ser salvo. Agora, irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 6, no sermão que Jesus pegou na sinagoga lá em Cafarnaum, que tinha uma multidão que seguia ele. E no final ficaram quantos, irmãos? 12. Vocês não querem ir embora, não? E só um levantou para defender a fé. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem a palavra da vida. A multidão não é sinônimo de grande igreja. A grande igreja é invisível. Nós não sabemos quem é salvo. Então toma muito cuidado, que às vezes tem pessoas, irmão, tem pessoas que só Deus na causa. Você começa a conversar com a pessoa e fala assim, meu Deus, se essa pessoa aceitasse Jesus, podia ser até uma bênção, né? Se Jesus estivesse realmente no coração dela. Mas não tem, irmão, não está no coração. Não nasceu de novo, não é nova vida. O nome está escrito no livro da vida, não. E Jesus falou sobre isso bem claro em Mateus 7. Muitos chegam naquele, chegou, em teu nome profetizei, falei língua estranha, eu fiz um monte de coisa assim, expulsei demônio, fiz tudo. Não vos conheço. Não está escrito no livro da vida lá. Foi pastor, foi obreiro. Não está escrito, não te conheço. Quem é você? Ué, a Bíblia, irmão, a Bíblia não deixa ninguém enganado, não. Quem deixa enganado é as teses humanas. Teses, conceitos, preconceitos, esse tipo de coisa deixa as pessoas iludidas, desiludidas, enganadas. Tudo isso acontece no ser humano por quê? Falta exatamente de perseverar nos ensinamentos sacrossantos do Senhor Jesus Cristo, como viu no capítulo da igreja, capítulo 12. Agora a missão da igreja. Considerando que o propósito de Deus concernente ao homem é alcançar aquele que está perdido, ser adorado pelo homem, edificar um corpo de salvos na imagem de seu filho, a prioridade maior para pertencer a essa assembleia é, primeiro, ser uma agência de Deus para a evangelização do mundo.
cada placa que é colocada no local, ela tem a obrigação de ministrar a palavra, de pregar a verdade, de ensinar a verdade. Isso é uma obrigação, é um mandamento. Ide por todo mundo, fazer discípulos, todas as nações. O cristão não é opção ele evangelizar, não é opção ele pregar, ele é obrigado a pregar. Lembra quando quiseram proibir os discípulos de adorar o Senhor? Que Jesus falou assim: se esses se calarem, as pedras vão clamar. Hoje às vezes você ouve, vê algumas coisas que você fala assim: olha as pedras clamando. Olha as pedras clamando. Então, primeiro, ser aí a agência de Deus para a evangelização do mundo. Segundo, ser um corpo em unidade onde o homem possa adorar a Deus. Koinonia, comunhão. A igreja trabalha e ao mesmo tempo é unida. Unida. Trabalhamos juntos e vivemos juntos, unidos, como a igreja primitiva. Vai ser impossível chegar lá? Não é impossível, temos que lutar. A koinonia, a comunhão, você pode prestar atenção numa coisa, irmãos. A apostasia religiosa de hoje acontece por quê? Falta exatamente esse quesito aqui, desse segundo artigo aqui, desse segundo inciso aqui. Ser um corpo em unidade onde o homem possa adorar a Deus. A igreja até uns 30 anos atrás, que era considerada a igreja dos ignorantes, dos analfabetos, tinha a koinonia, tinha comunhão, por isso que ela crescia. Atos 9:31. E o Senhor, a igreja estava abençoada e tinha paz por toda parte, é onde a igreja pregava, e o Senhor acrescentava dia a dia as almas que deveriam ser salvas. Lembra que você saia evangelizar ou fazer uma campanha lá, a alma se convertia e vinha para a igreja? Agora você faz campanha, a pessoa só fala assim: muito obrigado, dá uma coxinha para você comer, um café, Coca-Cola, mas não quer nada com Jesus não. Será que o problema está lá fora? Está aqui, irmão. Koinonia, comunhão. É muita indecisão, muita divisão, muita questão de pensamentos dispersos. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Você pensa assim, mas eu penso diferente. Eu não esqueço nunca um dia eu e a Cleide, não era 7 horas, 20 para 7 da noite, conversando com um casal. Conversamos até 11h10 da noite. Eu já estava cansado. Falei: bom, então, vamos fazer o seguinte. Amém? Vamos orar? Amém. O senhor pensa assim, mas eu penso diferente, meu pastor pensa diferente. O senhor é pastor dele, o senhor ensina assim, mas ele pensa diferente e eu penso diferente. Eu penso diferente. Das 7 da noite, vamos supor, das 7 da noite até 11h10 da noite, o que a pessoa entendeu? Já estava na mente dela o ensino errado. Eu tenho direito de ser feliz. Pedir divórcio é um direito que eu tenho. Aonde está isso na Bíblia Sagrada? Mas o pastor dela falou que ela tinha divórcio, que ela era bonita, podia ser feliz, nova, ainda podia ser feliz. Você não casou, você não jurou? Você casou com o quê? Por que você casou com sua mulher? Porque eu amava e não ama mais? Ah, para com isso. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Então toma muito cuidado com essa questão, porque tem pessoas que congregam e tem líderes que ensinam, mas não está o nome escrito no livro da vida, não. Bom, quando a gente olha essa questão agora, o corpo é unidade, onde o homem possa adorar a Deus, tem que ter comunhão, koinonia, para ter uma adoração verdadeira, uma adoração sincera a Deus. Vem o terceiro artigo: ser um canal do propósito de Deus para a edificação dos santos, a fim de ser perfeita imagem do Filho de Deus. Ser um canal do propósito de Deus para a edificação dos santos, para todos aprenderem, como diz Efésios capítulo 4, para que todos cheguem à unidade da fé, à estatura do Filho de Deus. Agora, como vai aprender a verdade se não for ensinado a verdade? É impossível, irmãos. Argumentos e teses, ideologias e conceitos, o homem tem muito.
Mas a única coisa absoluta é a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119. Mas o teu mandamento é ilimitado, ele é absoluto. Você encontra na Bíblia Sagrada, veja bem, requisito para todas as necessidades do ser humano e para tudo que é as ações do ser humano. Então diz a nossa confissão de fé, aqui agora, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil existe expressamente para viver o modelo apostólico do Novo Testamento, ensinando, encorajando os crentes a uma vida com Deus, sob a égide do Espírito Santo, quer dizer, sob o domínio, sobre a ação do Espírito Santo. Irmãos, sabe que eu estou vendo uma coisa? Às vezes você chega em algum lugar e você fala assim, meu Deus, ou eu estou desviado, ou Deus não está nesse lugar. Porque você já não... será que nós somos renovados mesmo? Porque o renovado tem prazer em dar glória a Deus, em cantar e adorar, mesmo sentado, em pé, deitado, não importa. Agora, as pessoas sabem, meu Deus, aquela coisa, enquanto está tocando e o grupo cantando, está todo mundo cantando, glória a Deus. Acabou a ministração da palavra então, meu irmão. É diferente quando existe uma postura cristã verdadeira, original, através da coinonia. Durante o louvor tem adoração? Tem. Mas na hora da palavra as pessoas estão se regozijando. Estão se regozijando. Então diz aqui a nossa confissão de fé. Olha só. Os cristãos são ensinados a ter uma vida sob a égide do Espírito Santo. Sob o domínio, sob a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ele vai agir de várias maneiras. Vai começar pela limpeza, vai limpando e cada dia vai aperfeiçoando, vai trabalhando na pessoa e a pessoa vai mudando e vai sendo moldada de acordo com o querer de Cristo, ao padrão de estatura do Filho de Deus. E diz mais o autor aqui, a fim de serem capacitados para evangelizar o mundo. Como é que eu vou evangelizar o mundo se eu sou igual ao mundo? Dois corpos opostos se atraem. Dois corpos iguais não tem atração. Embora o mundo viva esse negócio. Não importa quais sejam os corpos, tem atração para tudo. Não. A lei da física é bem clara. Está aí o professor de física. Para ter atração, tem que ser opostos. Ou não é? Agora, hoje no mundo não. O mundo defende a tese. Não, não é assim não. Então toma muito cuidado. Capacidade para evangelizar. Como eu vou evangelizar o mundo se eu estou igual ao mundo? Antigamente a igreja era um referencial. Agora a igreja se tornou veja bem, o modelo do sistema. É o sistema que quer. É a igreja da última era da igreja na terra. A igreja do sistema. É a igreja que atrai multidões. Lá pode ter salvo? Pode, irmãos. Porque é invisível, só Jesus sabe quem é salvo. Algumas pessoas estão de coração verdadeiro ali. Mas a multidão é como que seguia Cristo, segue pelo comer, segue pelo milagre que ele fazia. E quantos estão na igreja até hoje por causa disso? Pelos milagres, pelo que recebe, e não pelo Senhor que é Salvador. Mas vamos caminhando aqui. Olha só, padrão, capacidade para evangelizar o mundo, que terão as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Olha, Jesus falou assim, ó, vocês vão falar línguas, vão colocar as mãos sobre os enfermos, vão curar. Irmãos, você quer ver sinal hoje? Você tem que sair da igreja. Você não vê sinal na igreja hoje mais. Aquela casa da São Santo André lá, né? Os irmãos tudo apavorados com os demônios, aquela coisa toda. Hoje está tudo na paz. Por quê? A igreja quando ela sai, irmãos, a igreja vai levar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vai agir porque tem um compromisso com a obra missionária, com a obra de evangelização. Jesus tem compromisso. Agora, ficar dentro de quatro paredes, degradando um entre si, um quer fazer melhor que o outro. Pega os congressos das igrejas. O grupo de varões quer se vestir bonito porque as irmãs se vestiram bonita. Aí o varão faz primeiro culto, as irmãs fazer o segundo congresso, vão ter que caprichar porque os varões foi bem. Aí vem a mocidade a fazer o congresso dela.
Ó, a senhora e os varões, nós temos que fazer melhor. Irmãos, o melhor tem que ser feito para Jesus, de coração. Não é uma coisa aparente. Esse é o problema. A igreja tem que ser ensinada a fazer o melhor para Jesus, a trabalhar para Jesus, isso é a única coisa para Ele. Não são para os departamentos da igreja, não. São para Jesus. E está aí os textos bíblicos para confirmar a tese da nossa confissão de fé. Capítulo 14, da comunhão dos santos. Uma coisa vai puxando outra. Cremos na comunhão dos santos, que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Cristo como cabeça uns aos outros, em amor como membros do mesmo corpo, participam dos mesmos dons e graça, devem contribuir para a manutenção dessa unidade, para o proveito mútuo. Os santos devem manter uma sociedade santa, veja bem, plena comunhão no culto a Deus e na realização de todos os outros serviços espirituais que visam a edificação do corpo de Cristo, bem como estarem dispostos a socorrerem uns aos outros em suas necessidades físicas, materiais, espirituais, segundo suas posses, habilidades e necessidades, dando em todo o tempo glória a Deus. Essa comunhão que vem pelo Espírito Santo através da fé, o Espírito traz pela fé, e o Espírito Santo nos leva a Cristo, que é a cabeça da igreja, faz com que a gente venha viver em amor no mesmo corpo. Aí Paulo, escrevendo sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 12, ele faz essa analogia, né? Não é porque eu sou mão que eu não faço parte do corpo. Não é porque eu sou unha que eu não faço parte do corpo. Arranca uma unha para você ver. Faz parte do corpo. Então, todos os salvos fazem parte desse corpo de Cristo. E Paulo fala assim, os membros indecorosos, às vezes tem mais privilégio que os membros que nós atribuímos os maiores valores. Então, quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, da coinonia, da comunhão, da participação no corpo de Cristo, cada um participa do dom de Cristo dado pelo Espírito Santo na atividade desse corpo. Esse corpo agora é um corpo em ação, dirigido pelo Espírito Santo, sendo suprido pelo Espírito Santo, agindo através do Espírito Santo e fazendo o querer do Espírito Santo. Não é o querer do ser humano, mas é o querer do Espírito Santo. E esse é um problema seríssimo que nós temos que resolver antes da vinda do Senhor Jesus Cristo na nossa denominação, porque senão, meu irmão, a coisa vai complicar para muita gente que está na frente dos trabalhos. Quem dirige a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem ganha almas é o Espírito Santo de Deus. Quem toca no coração é o Espírito Santo de Deus. João 16, Jesus foi bem claro. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa obrigação é pregar, é falar. Agora quem vai agir é o Espírito Santo de Deus. É Ele que age através da igreja pretendendo renovada e qualquer igreja verdadeira. Não existe outra ação. Não existe argumentos. Não existe tese. Não existe inovação. Existe, e é o que sempre foi determinado por Deus, a ação do Espírito Santo. Porque se Ele não convencer, irmãos, olha, eu tenho uma célula lá, já tem que dividir em 3 células. Espera aí. Mas são todos salvos? Todos nasceram de novo? Todos estão dentro do padrão de Deus? Todos estão ensinados pela palavra de Deus? Todos vivem conforme o querer de Deus? Isso é complicado, irmãos, isso é complicado. Capítulo 15, do batismo. Isso agora eu vou te contar, hein? Bom, cremos no batismo por imersão total do corpo como sacramento neotestamentário, uma só vez em água, a uma mesma pessoa, instituído por Jesus Cristo, nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, como forma solene de admissão na igreja visível, como também de sinal de regeneração e de consagração a Deus, com o propósito de andar em novidade de vida. Batismo por imersão em água. A nossa confissão de fé mais antiga dizia em água corrente. Agora coloca em água. Se batiza no tanque. Cada um.
Eu sou daquele princípio que tem que se batizar água corrente. Leva. Ah, mas esvaziou o tanque, a água foi embora. Aí você vai colocando, batiza um, vem outro, entra outro, do mesmo tanque. Não, água corrente, vai embora. Seus pecados não me lembro mais. Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. Onde João Batista batizava? No Rio Jordão. E as pessoas saíram de longe, hein? Para ir lá no João Batista se batizar por ele. Não é verdade? A Bíblia fala que vinha de todas as regiões e ia lá para ser batizado no Rio Jordão. Irmãos, toma muito cuidado. Ah, mas olha, irmãos, o nosso irmão Felipe lá, ele batizou o eunuco lá no deserto. Que jeito ele batizou? Pegou um copinho d'água e jogou na cabeça dele. Meu irmão, o espírito que levou Felipe lá falar com o eunuco, pode ter aberto uma mina d'água lá no deserto. Você não sabe, eu também não sei. A Bíblia não fala com ele. A Bíblia fala? Foi um tanque? Foi no rio? Não. E se Deus fez nascer um rio ali no deserto? Ué, eu creio em milagre. Ou eu não creio que o Espírito foi que levou Felipe e trouxe. Se a Bíblia fala que foi, aí o Felipe está lá e de repente se acha lá em Azoto. No chuveiro? Depende, se for paraplégico pode. Eu já batizei. Aqui na casa essa casa aqui eu batizei no chuveiro. Paraplégico. Tá paraplégico. A pessoa mal balbuciava, né? Paraplégico, né? Tetraplégico, né? Tetraplégico. Quebrou o pescoço. E aí foi eu, mais um presbítero. Aquele presbítero que era presbítero com o nosso no Maristela lá, o martelinho lá. Nós fomos lá, aí abre o chuveiro aí. Cheguei lá, rapaz, mas pensa num batismo que marcou a minha vida. A alegria daquele rapaz. Se você via ele não podia, mas as lágrimas descia e a coisa impressionante. Ministrei a Santa Ceia para ele. Aí depois, porque o pastor dele, que ele se converteu, o pastor falou que não podia batizar, que tinha que batizar nas águas. Aí eu batizei, dei a Santa Ceia. Aí passou uns 2 meses que nós estávamos dando assistência para ele. O pastor, não, você está batizado, agora você pode se lembrar na minha igreja. Dízimo bom. Complicado, meu irmão. Essa questão do batismo é complicado. Eu não batizo em tanque. Quem quiser batizar, batiza. Mas eu não batizo em tanque, não. Mas a represa é rio. Aí é o rio pequeno. O rio entra aí na represa, enche, sai lá no Rio Pinheiros. Acabou. Então é a melhor coisa, batizar na água corrente. Jesus foi batizado na água corrente e João Batista batizava na água corrente. Então vamos ser discípulo de Jesus e discípulo do batismo de João, né? João batizou para quê? João batizou, qual era o batismo de João? Batismo de arrependimento. Nós batizamos com confissão de fé que cremos no Senhor Jesus Cristo. A ordenação do batismo por imersão total nas águas é uma ordenança de Jesus. Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus como Senhor e Salvador devem ser batizados. Em consequência, eles declaram para o mundo que estão mortos com Cristo e estão ressuscitando com Ele para a vida em novidade. Como Paulo deixa bem claro isso em várias passagens, principalmente em Romanos 12, em Romanos 6, aliás, que nós estamos mostrando para o mundo que nós fomos mortos para o mundo para vivermos para Cristo. O batismo, essa confissão pública de que a pessoa é nova criatura, muitas vezes ela é enganadora, irmãos. Ela engana as pessoas. As pessoas, elas acreditam que por elas ter mergulhado na água, ser sido batizada, agora ela é uma nova criatura. E existem igrejas que a pessoa levanta a mão, diz que aceita Jesus, já é batizado e está salvo. Batismo não salva. Batismo não salva. A salvação individual na fé salvadora que vem de Deus através de Cristo do Espírito Santo. Batismo é uma ordenança. A pessoa se batiza nas águas, testifica ao mundo que é nova criatura, para participar agora do corpo de Cristo, da igreja visível. Mas às vezes ela batizou nas águas e está tomando Santa Ceia da igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível. Aí que é o problema grande. Ela batizou nas águas,
publicamente professou a todo mundo que ela é uma nova criatura, só que ela não faz parte da igreja invisível. Aparentemente, meu irmão, é uma perfeita santidade, mas só o interior, só Deus que sabe. Então a igreja visível, para nós que estamos aprendendo isso aqui, muitas vezes ela é enganadora. A igreja visível, que você vê, olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Mas quem sabe a verdadeira igreja é Jesus Cristo, que é o cabeça, porque a igreja dele é invisível, e o corpo de Cristo aqui na terra é invisível. Ele está agindo nos corpos pessoais através do Espírito Santo, mas a igreja salva verdadeira, só quem sabe é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não sabemos. O nosso dever, a nossa obrigação, que nós aprendemos que essa manhã, é pregar a verdade, procurar viver a verdade, sobre a unção e a direção do Espírito Santo, nada mais do que isso. Isso faz parte da nossa doutrina, desse capítulo, até o capítulo 15 da igreja, e depois, se Deus permitir, se não chegar a revista nova, semana que vem vamos meditar sobre, da semana que vem é Santa Ceia, no outro domingo Santa Ceia, depois nós vamos continuar falar sobre a ceia do Senhor, que é muito importante para nós, e se Deus permitir, irmãos, vamos falar sobre esse capítulo todo, se não vier a nova revista. Por que isso, irmãos? Irmãos, vemos em uma época que as pessoas não prezam mais por aquilo que creem. E outros prezam por aquilo que crê de uma maneira errada. E eu sempre falo, irmãos, dá essa impressão que aquela palavra do Senhor Jesus Cristo, os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, dá essa impressão que as pessoas aderiram a essa palavra e dizem assim, ó, se o ímpio é mais sábio, isso é mais inteligente, por que eu não vou ser também? E não é assim desse jeito não. Ali o contexto é outro. É a questão de ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Então a questão toda, irmãos, é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos seduzidos pelo engano, pelo erro, pelas novidades. Nós temos uma confissão de fé, nós cremos e temos que defender a nossa fé. Hoje, se vier uma perseguição no cristianismo no Brasil, é provável que 80% dos cristãos vão negar a fé. A igreja verdadeira de Jesus não nega a fé. Ele morre defendendo a verdade. Ele morre defendendo a certeza da sua salvação. Por quê? Se nós cremos num Deus poderoso, nós vamos viver sob a orientação desse Deus poderoso. Se nós cremos num Deus que faz porque eu negocio com Ele, eu vou sempre viver sobre o pensamento que eu tenho que negociar com Deus. E é o que está acontecendo hoje. Faz assim para Deus fazer. Não. Seja obediente, que Jesus ensinou bem claro no término do Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E lá em Deuteronômio 28, deixa bem claro uma coisa, que as bênçãos estavam prometidas, mas as bênçãos iam seguir os judeus, seguir. Dá a impressão que eles iam andando e as bênçãos iam atrás. As bênçãos iam atrás. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos que vão alcançar você, você não vai precisar correr atrás delas. O ensino errado leva você a correr atrás da bênção, mas o ensino correto é levar você ao Senhor da bênção. Irmãos, é como diz o caipira lá na minha terra, a coisa hoje está tão invertida, que não é mais o cachorro que come a linguiça está comendo cachorro. É complicado, irmãos, mas é verdade. Toma muito cuidado com isso, ensinamento errado, porque isso gera, o erro gera, vai gerando
uma tribulação que chega à apostasia. Daqui a pouco, meu irmão, está todo mundo perdido. Está todo mundo num buraco sem saída. Por quê? Por causa que não quis viver a verdade. E as pessoas que infelizmente aprendem a coisa errada, defendem mais a sua fé errada do que as pessoas que aprenderam certo e hoje querem mudar o seu conceito para a coisa errada. Por quê? Porque surgiu novidade, porque existe coisas novas, existe um modelo novo, existe um monte de coisa. Mas se o Senhor seja verdadeiro, todo homem mentiroso diante dele. Deus é o único absoluto, o Senhor verdadeiro, e a palavra dele é absoluta e verdadeira. Nós podemos ter falha, podemos, mas temos que trabalhar dia e noite para não termos falha diante do Senhor e da sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos?